bom poder estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante. Quem aqui já fez alguma vez na vida a oração do Pai Nosso? Já fez, né? E o que é que você quis dizer quando você orou, venha a nós o teu reino? O que passou na sua cabeça? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que passou na sua cabeça? Você pensava que estava pedindo algo para agora? Tem alguma coisa a ver com a sua missão aqui na terra, com a missão da igreja? Ou é algo simplesmente para depois da segunda vinda de Cristo? Isso tem a ver com a nossa concepção do reino de Deus. A nossa concepção do reino de Deus é alguma coisa que o pessoal fala: eu não gosto de escatologia, porque escatologia é muito difícil, é muito complicado, o pessoal fica debatendo, só serve para dividir o corpo de Cristo. Eu não gosto de temas polêmicos. Bem, esse era o tema predileto de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus falou mais sobre o reino do que sobre qualquer outro assunto. Isso durante aqueles 3 anos e meio de ministério na terra. Quando ele morreu e ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. E diz o capítulo 1 do livro de Atos que esses 40 dias foram dedicados a um único tema, o tema do reino de Deus. E isso é um tema escatológico, porque tem muita gente que entende o reino de Deus apenas em termos do futuro distante. E isso tem implicações para a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que a igreja tem a ver com o reino de Deus? Por que será que Jesus Cristo gastou tanto tempo ministrando sobre o reino de Deus para seus discípulos, para seus apóstolos? Porque depois 40 dias de treinamento intensivo sobre o reino de Deus, que se daria única e tão somente depois da sua segunda vinda, que não teria nada, simplesmente nada a ver com o seu ministério, ou o ministério da igreja, o reino postergado, o reino adiado. Para que falar tanto sobre algo que só vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo? Para que falar algo que nada tem a ver com a missão, com o papel da igreja? Você sabe que a maior parte dos evangélicos do Brasil é pré-milenista. Possivelmente a maioria de vocês que aqui se encontram também pré-milenista. Eu já fui pré-milenista. Mas sabe por que eu era pré-milenista? Porque eu ouvi assim, falaram assim, me ensinaram assim. Aliás, suspeitava, ao ensinar o pré-milenismo, que qualquer outra posição seria herege, que qualquer outro ponto de vista seria errôneo. Então, vamos falar um pouco qual é a relação entre a missão da igreja e o reino de Deus. O que queremos dizer com venha a nós o teu reino? E qual é o alcance da missão da igreja e do Evangelho de Jesus Cristo? O reino de Deus é um tema central, é um tema central das Escrituras Sagradas, é o tema central de Jesus Cristo, tem a ver com o Messias. Cristo é o Messias, Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei. Aliás, isso tem muito a ver com as expectativas do Antigo Testamento em relação ao reino de Deus. E quando Jesus Cristo foi questionado a respeito do reino de Deus pelos discípulos, quando chegará o tempo de restaurares o reino a Israel, uma pergunta escatológica, e a resposta de Cristo: não vos compete saber os tempos, os dias, as estações que estão ali determinadas. Deus sabe, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, a começar por Jerusalém. Quando perguntamos sobre o reino de Deus, logo recebemos uma resposta que tem a ver com a nossa missão aqui na terra. Logo os nossos olhos são tirados de uma atitude contemplativa e os anjos nos chamam a atenção.
expectativa messiânica dos judeus é algo que Cristo parece não corresponder. Aliás, os discípulos ficaram um tanto que frustrados, confusos, porque Cristo não veio o Messias. Toda vez que a gente usa a palavra Cristo, deve saber que estamos usando a palavra ungido, que quer dizer rei, né? Esse ungido de Deus, esse Cristo, este rei, não veio conforme se esperava, porque a expectativa dos judeus era de um Cristo que vinha para estabelecer seu reino aqui na terra e que subjugaria os inimigos e que reverteria o quadro de opressão em que se encontrava ali o povo judeu debaixo do Império Romano, e traria uma hegemonia política. E Cristo vai responder algumas vezes dizendo: meu reino não é deste tipo. Meu reino não é deste tipo. Vai falar para os seus discípulos: o reino de Deus não vem de modo assim concreto, aparente. O reino de Deus não vem de forma aparente. O reino de Deus está dentro de nós. Lembram dessas palavras? Isso não foi recebido assim com muito agrado. Aliás, quando Cristo vai para a cruz, quanta confusão, quanta decepção na cabeça dos discípulos, dada a expectativa messiânica. Meus irmãos, a maior parte dos cristãos evangélicos de nosso país também estão frustrados com o reino de Deus, de Jesus Cristo. Por isso são pré-milenistas. A maior parte dos cristãos do nosso país não concebem o reino de Deus nos termos colocados por Jesus Cristo. Perceba bem. Não enxergam o reino de Deus aqui na terra e por isso almejam algo que vem acontecer futuramente. E a gente tem que parar para pensar se não é o nosso caso. Bom, vamos lá adiante. Problemas com o pré-milenismo. Então, se você é pré-milenista, vai aguentar um pouco. Que nem hoje, se você for corintiano, está sofrendo também, né? Assim eu sofro também quando eu sou. Eu não sei o que eu sou direito, mas eu sei que eu não sou pré-milenista. Porque amilenista e pós-milenista muitas vezes se confundem. Eu estou meio no meio termo ali, entendeu? Eu sou um pós-milenista realista, eu sou amilenista otimista. Então, como eu estou ali, o que eu sei é que eu não sou pré-milenista. E como hoje eu estou falando, então os pré-milenistas vão ter que ir um pouquinho, depois vão ter oportunidade de fazer pergunta. Vão me botar no paredão. Então, a sua hora vai chegar. E não fica com vergonha de ter essa posição que é majoritária, e muita gente boa, muitos amigos são pré-milenistas. Eu não falo aqui para ofender quem quer que seja, e não acho que são menos cristãos por conta disso. Mas os problemas que eu vejo eu fiz ali, crossfit, que se chama, né? Adia. Porque a primeira coisa que eu percebo é que eles adiam o reino, postergam para depois da segunda vida de Cristo. O deles desemboca em pessimismo e escapismo. Há muitos graus de pré-milenistas, tá? Muitos graus. O pré-milenista dispensacionalista, pré-tribulacionista é o grau mais extremo do pré-milenismo. E é o mais comum no território brasileiro, né? O mais comum. Denominações inteiras adotam essa como a sua posição oficial. Eu nem vou citar nomes. Vocês são da faculdade, devem saber de quem estou falando. Várias inteiras, é a posição oficial. Então, e desenvolvem pessimismo. Pessimismo em termos
da ação da igreja, da ação do reino na era presente. Eles entendem e concebem a missão da igreja apenas em termos de salvação de almas. É um reducionismo, porque eles não conseguem ver o poder do Evangelho para alcançar e transformar a sociedade. Apenas tipo a Arca de Noé. O mundo está condenado. É muito pessimista em relação ao mundo. O mundo vai de mal a pior, e quanto pior, melhor. Porque é sinal de que Jesus está por vir. Não é? É sério? Na onda. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então não temos esperança e nem trabalhamos por um mundo melhor. Certa vez, a Igreja Metodista Livre elegeu um tema. Era um moto da Igreja Metodista Livre para um determinado ano. E o nosso tema era oração e ação por um mundo melhor. Oração e ação por um mundo melhor. Convidamos um palestrante conhecido, líder de uma agência missionária, e ele veio dar palestra da nossa igreja sobre esse tema. E a primeira coisa que ele fez foi olhar para a faixa que dizia oração e ação por um mundo melhor, e ele fez o seguinte comentário: oração e ação, sim; mundo melhor, não. Chutou o pau da barra. Veio na nossa casa falar mal do nosso tema. Bom, se ele não estava de acordo, ele deveria ter sido honesto o suficiente para falar: olha, realmente não. Bom, mas não foi o caso. Veio e desceu a lenha e falou assim: que nós não devemos nos preocupar com a ação social e com melhorias do homem, porque o mundo vai de mal a pior, e a iniquidade vai se multiplicar, e porque ela vai se multiplicar, a gente não pode fazer nada para reverter o quadro. Então o que nos resta fazer é pregar o Evangelho para salvar almas, batizar pessoas e levar mais gente, o maior número de pessoas possíveis para o céu. E quando fizermos ação social, vamos fazer como muitos fazem, como isca para salvar almas. Foi o que ele fez. E o escapismo? Onde é que a gente vê o escapismo? No pré-milenismo, principalmente do tipo dispensacionalista. A gente vê numa música de Shirley Carvalhais, que é emblemática, fala do tema. Shirley Carvalhais tinha uma música muito conhecida, famosa, muitos anos atrás. Acho que era o começo da carreira dela, acho que uma das canções que ela quase fez sucesso. Eu não tenho nada contra essa pessoa, só a música em si, contra a teologia. Então ela cantava assim: vou voar. Eu não sei cantar, então só vou declamar. Mas malemar, né? Vou voar. Aqui nesse mundo, para mim, não há lugar. Cansada já estou de tudo isso aqui. Jesus por mim espera. Adeus, eu vou partir. Vou voar no voo livre, nas asas. Eu vou voar. Eu fico até pensando, que tocava muito nas rádios, se uma pessoa que estava pensando em suicídio tivesse dado uma chance vou ligar uma rádio evangélica para ver o que Deus tem a me dizer, e caísse, eu vou voar, tivesse pensando em saltar pela janela, eu acho que seria um convite. Para mim, aqui nesse mundo não tem lugar. Como é que um cristão pode dizer uma coisa dessa? Me diga. Como é que um cristão pode dizer que aqui nesse mundo não tem lugar para ele? Se Jesus disse que o nosso lugar aqui nesse mundo é de sal da terra e de luz do mundo. Se Jesus nos enviou ao mundo, nos chama do mundo, nos capacita e nos devolve ao mundo com a missão. Como vamos dizer que não há lugar? Como vamos dizer cansado já estou de tudo isso aqui, eu quero ver meu arrebatamento? Aliás, esse tipo de posição acredita que na hora do enfrentamento contra o anticristo, a igreja não estará mais presente na terra, o que seria uma incongruência daquelas. Porque se o dito cujo se chama anticristo, e se você remove da terra antes da sua chegada tudo que pertence a Cristo, inclusive o Espírito Santo, não é essa a teologia? Sai o Espírito